Olá! Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Yuri Saboia e esse é o canal Yuri Saboia Madeira e Aço. Faz um bom tempo que eu não gravo nenhum vídeo e nesse tempo eu tenho visto que o número de inscritos no canal aumentou muito. Então eu estou voltando com os vídeos, o que eu acho que no mínimo é uma questão respeitosa a fazer àqueles que acharam interessante o conteúdo e querem continuar vendo. Na realidade eu já tinha o projeto antes disso, claro, né? Porque realmente o tempo anda meio curto. Atualmente, dentro do canal eu ando fazendo muitas coisas, na realidade, dentro da oficina, e que eu queria mostrar no canal. Muitas facas estão sendo feitas, eu tenho mexido muito com a parte agora de facas de churrasco, algumas encomendas aí que eu estou recebendo e dá para perceber que elas tomam tanto quanto do meu trabalho e do meu tempo, certo? Mas na realidade eu fiz uma última, né, que eu tinha feito por completa, que eu queria mostrar, porque na realidade esse vídeo vai dar início a um grupo de vídeos que eu gostaria de fazer, na realidade que eu sempre tive vontade de fazer, que foi a ideia de falar um pouco, depois de que ela estivesse feita, falar um pouco sobre as diversas facas que existem pelo mundo. Não apenas em número, claro, mas sim os tipos, os modelos de acordo com a cultura e assim por diante. Por isso, vem comigo, que a gente vai começar agora. A ideia do vídeo era mostrar na realidade essa pequena carambite que eu finalizei, certo? Na realidade, essa carambite ela é como se fosse o segundo modelo de uma primeira que eu tinha feito. Inclusive essa aqui, você tem o vídeo aí no cartão, certo? Daqui a pouco vai aparecer. Eu dividi esse vídeo em duas partes. Essa carambite aqui foi totalmente forjada, certo? Totalmente forjada. Diferente dessa, que foi feita de uma forma, por que não dizer, bastante peculiar, pelo menos para mim, que foi com a ajuda aí do meu amigo Salomão, certo? Eu vou deixar aqui no link também de descrição o canal dele, que é o canal Geringonça. A gente se conheceu e ele mexe com a parte metalúrgica, mas também é um marceneiro apaixonado e muito talentoso, que me ajudou a fazer essas aqui através do uso de uma CNC, ou seja, na realidade de uma máquina que vai utilizar através dos programas de computador para poder cortar o aço usando uma máquina de corte plasma. Muito legal, né? Depois eu até, se der certo, mostro umas cenas. Mas o fato é que hoje eu queria falar um pouco sobre elas, sobre as carambites. Esse vídeo seria o piloto da gente começar a fazer alguns vídeos de acordo com algumas facas que eu fosse fazendo. Apesar de hoje eu estar mais focado aí nessa questão das facas de churrasco, na realidade dois tipos, e uma delas com certeza dá um vídeo muito legal, que são facas de cozinha japonesas, certo? Assim como as facas de churrasco tradicionais aqui pra gente do Brasil, com muitos modelos do sul, mas e alguns que eu quero resgatar aqui do Nordeste. A ideia era falar um pouco dessas facas temáticas de cada região do planeta, né? E como eu tinha terminado ela, então achei que seria interessante falar um pouco. A carambite, ou kerambite, né? Na realidade é uma faca cheia de controvérsias do ponto de vista de onde ela surgiu primeiro. Existe uma certa disputa entre Indonésia, certo? Malásia e Filipinas. Na realidade, com certeza dentro dessa região do chamado Sudeste Asiático, você pode olhar ali no mapa onde fica a localização, certo? Você vai perceber que existe entre os povos daquela região diversas artes marciais que utilizam-se de lâminas, diversas, onde a carambite está hoje cada vez mais inserida, né? A ideia é que muitos acreditam que ela tenha surgido, né, aí por volta do século X, certo? Mas o que importa não é a questão da gente pensar temporalmente aqui, sim falar um pouco dela, do seu uso, certo? E, de certa forma, da sua evolução. Acredita-se muito que o formato da carambite, ou kerambite, tenha sido algo diretamente ligado à agricultura. Na realidade, isso é bem comum, né? Se você for olhar as artes marciais japonesas, você tem várias armas lá, como foices e assim por diante, que eram, na realidade, ferramentas agrícolas. Muitas vezes a necessidade de defesa dos povos com o passar do tempo, né? Muitas vezes por bandidos que atacavam vilas e assim por diante, levavam eles a trazer essas suas ferramentas agrícolas para a parte da defesa. O fato é que o formato curvo dela lembra inclusive foices e assim por diante, que a gente vai visualizar aqui no Ocidente. Mas
Um dos pontos mais famosos é que a ideia da carambite teria sido uma inspiração nas garras dos tigres, que são animais comuns naquela região da Ásia, certo? Elas variam muito de tamanho e formato, algumas mais abertas, como essa que eu fiz. Essa aqui foi forjada, como eu comentei, né? Ela é um pouco mais aberta. E também para algumas extremamente fechadas, bem mais próxima dessa daqui, certo? Que você pode ver quase que 90 graus aqui, um ângulo fechado realmente, certo? Mas a realidade, os gatos estão brigando aqui, mas a realidade é que de um jeito ou de outro essas carambites ganharam o mundo, principalmente através de filmes, de jogos. Se você jogar aí CS, você vai entender um pouco do que eu estou falando. Elas tiveram, portanto, assim, um verdadeiro boom nos últimos anos, certo? O pessoal tem curtido muito a ideia e tal, mas às vezes não entende bem a utilização direta dessa faca. Na realidade, quando se fala de facas, nós temos sempre um monte de problemas relativos a o pra quê, né? Quantas vezes já me fizeram essa mesma pergunta? Mas pra que essa faca? Né? Muitas pessoas perguntam isso porque se sai daquele tradicional de uma faca de cozinha, dá a impressão que você já vai usar ela para coisas terríveis. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: as facas servem para duas coisas, cortar e furar. Os usos para esses dois pontos são inúmeros, certo? De um churrasco a simplesmente muitas pessoas que usaram-se dela para defesa ao longo dos anos. Vivemos numa sociedade diferente hoje, claro, certo? A ideia de pensar em se defender com facas se torna sempre uma coisa às vezes meio feia, tá? Mas o fato é que nós estamos falando o uso que ela tem. Se você andar pelas Filipinas, se você andar pela Indonésia, se você andar pela Malásia, as carambites são meio que uma faca multifuncional. São fáceis de levar, muitas vezes são assim, pequenas e não tão grandes quanto aquela, certo? São fáceis de guardar. Eles usam desde para descascar uma verdura, simplesmente, a socorristas que têm essas carambites levam elas para fazer cortes, muitas vezes em roupas para poder começar suturas. Os usos são os mais variados possíveis. Claro que elas não vão fazer sucesso por isso, né? Elas fazem sucesso geralmente no combate, nas artes marciais. É uma faca que, devido a esse anel que ela tem de segurança, nem sempre acredita-se que existiu, mas ela é uma faca que foi projetada de certa forma com esse formato para ser uma faca firme, né? Você percebe que, veja só, ela adere muito bem à mão, certo? Ela fica de forma muito segura. Mesmo que os outros dedos se soltassem, ela ainda estaria na sua mão. Então acredita-se que isso aí numa situação de extremo, ou seja, a mão suja de lama, até de sangue, se você tivesse com ela, com esse formato, ela conseguiria ser mais segura na mão do que uma faca que não tivesse isso. Há quem diga que isso também tem usos direto no combate, certo? Não só para cortar. Algumas carambites têm fio duplo, essa tem um fio apenas aqui. Na realidade eu não fiz o fio por completo dela, porque eu não queria mexer aqui no vídeo, não queria de repente me cortar, certo? Existe toda aquela coisa dos movimentos angulados, como ela pode fazer, mas certamente é uma faca muito interessante, além de bonita, com certeza, certo? Valendo a pena para não só pessoas que desejem tê-la no seu dia a dia, como uma faca, como dizem os americanos, né? Daquela que você leva todo dia, certo? A EDC, como também uma faca para simplesmente treinar, né? Dentro do ponto de vista. Apesar de eu não achar interessante para a pessoa treinar com a faca diretamente, né? Se você vai treinar, é interessante fazer uma carambite de madeira. Inclusive eu tenho uma, depois eu mostro aqui, certo? Mas o fato é que eu não queria mostrar a de madeira, e sim as que eu tinha feito propriamente dita. Essa aqui é feita em aço 1090 ou 1095 possivelmente. É um aço de alto carbono, muito resistente, certo? Consequentemente, dá a ela uma condição de manter um fio muito bom. Já essa maior, eu fiz a partir de uma mola, então isso aqui muito possivelmente é um 5160. Você pode perceber que ela está bastante escura porque eu terminei por dando um acabamento no percloreto. Você vê bem as marcas da forja nela aqui, como se pode ver depois no vídeo com mais calma. O furo foi feito na base da forja, uma coisa diferente. Agradeço a técnica aí ao meu amigo e mestre Renan, Renan Távora, que se você depois olhar aí, eu vou colocar também o link do canal dele e também do Instagram. Tem muita coisa legal lá, certo? E você pode perceber aí como é feito. Apesar desse aqui ter sido perfeitamente cortado na plasma, tá? Os dois têm a mesma funcionalidade e realmente ficam muito legais. Bom, o fato é que é uma faca para uso diário,
certo? Apesar dela ter ganhado muito modismo e tal, ela estando bem afiada, você consegue usá-la para tudo, certo? Como eu já disse antes, cortar o que você desejar, perfurar o que você desejar. Ela, claro, tem suas limitações em relação especialmente a lâminas, porque se elas ficarem muito grandes, elas engancham com mais facilidade, não é uma coisa tão legal. Eu acho que ela foi feita realmente com o intuito de ficar mais velada, né? Ou seja, com o uso mais guardado, mais escondido, como se fosse um pequeno canivete. A diferença é que ela não vai dobrar, apesar de hoje terem canivetes assim. Eu gosto muito de canivetes, mas não acho que o canivete tenha a mesma resistência de uma faca, principalmente porque isso aqui é uma faca full tang, né? Ou seja, você vai ter ela inteiriça numa peça única de aço, com apenas as talas colocadas aqui. Essa está em IP, muito linda a madeira, né? Com os pinos em latão. Bom, é isso. Se você curtiu, certo? Eu vou deixar também alguns links para quem quer se aprofundar um pouco na história da Karambit. Minha ideia não era essa, certo? Apenas mostrar o trabalho, tá? Mostrá-lo e também exibir a vocês um pouco do que essa faca tem, de onde ela veio. Como eu disse antes, né? Ela possivelmente é oriunda ali de áreas da Indonésia, se espalhando por Filipinas e Malásia. Só as Filipinas devem ser um arquipélago hoje de mais de 7.000 ilhas, tá? A Indonésia também é uma área enorme. Ou seja, não é fácil visualizar assim quem seria realmente o grande criador. O que importa é que é uma faca que hoje caracteriza muito estilos de luta daquelas regiões do Sudeste Asiático e que ganhou o mundo aí através de grandes astros, cinema, também a parte de jogos. Mas é isso. Se tudo der certo, mais facas vão ser exibidas aqui, de outros lugares do mundo, facas temáticas, inclusive aqui do Brasil. Então, acompanha aí e continua nos assistindo porque vem mais coisa boa por aí.